Então, vamos começar aqui falando um pouquinho das alergias, intolerâncias e transtornos alimentares. Já me apresentei, então. As alergias e intolerâncias, então, elas são um importante problema de saúde pública que afeta as crianças e os adultos, né? Normalmente se confunde as reações alimentares não alérgicas, que são as intolerâncias alimentares, com as alergias alimentares, fazendo com que então a prevalência das alergias ela pareça muito maior do que ela realmente é. A alergia alimentar, então, ela é uma condição em que a exposição a um determinado alimento desencadeia uma resposta imune prejudicial no corpo, né? Essa resposta imunológica é chamada, então, de reação alérgica, e ela ocorre quando o sistema imune ataca as proteínas dos alimentos. O leite, ovo, trigo são os principais responsáveis por desencadear a maioria das reações alérgicas que a gente conhece em crianças pequenas, né? Já oleaginosas, como amendoim, nozes, os frutos do mar, como os peixes e crustáceos, então, eles respondem pela maioria das reações nos adolescentes e nos adultos. As reações alérgicas, então, elas podem ocorrer em minutos, né, da ingestão daquele alimento, horas ou mais de 24 horas após o consumo alimentar. As mais comumente observadas, então, são as reações cutâneas, né, na pele, como as urticárias, angioedema, rubor, o prurido, que é a coceira, né, e as reações gastrointestinais, como desconforto abdominal, diarreia, flatulência, né. Então, estima-se que a prevalência dessas alergias alimentares, ela seja de aproximadamente 6% em menores de 3 anos, né? E 3,5% nos adultos. A gente tem, então, alguns alimentos que são mais comumente envolvidos nas alergias, né? A gente tem, então, o ovo, que a alergia aos componentes do ovo, ela ocorre com mais frequência nos primeiros anos de vida. Entretanto, menos de 10% desses casos, ele persiste até a idade adulta, né? Ocorre, então, com o decorrer dos anos, uma tolerância a esse alimento. A clara do ovo, ela é a parte do ovo que possui os principais componentes, então, envolvidos com as alergias alimentares. A gente sempre tem que estar atento aos rótulos dos alimentos, né? Porque muitas vezes eles não vão dizer exatamente com aquele nome, né, que contém ali, mas a gente, então, tem que ser feita uma educação desses indivíduos para que saibam ler o rótulo, para que não acabem ingerindo algum alimento que contém o alérgeno ali. Então, produtos que podem conter ovos, a gente tem no mercado os biscoitos e bolachas, macarrão, os achocolatados, bolos e tortas, pudins, pães, marshmallow, né, maionese. Outro grupo de alimentos, então, são os crustáceos, que são os principais causadores de alergias nos adultos, como eu falei antes. Alimentos como caranguejo, lagosta, camarão, podem causar urticárias, angioedemas, asma e até a anafilaxia, né, que é a reação alérgica mais grave, que pode levar até a morte do indivíduo. Tá? Os produtos e ingredientes que podem ser encontrados, então, os crustáceos são camarão, os temperos orientais, os molhos de salada, caranguejo, lagosta, os próprios frutos do mar em si, né? Chegamos, então, no leite de vaca, que é um dos produtos mais alergênicos que a gente tem, né? Então, a prevalência de alergia à proteína do leite de vaca é de 2 a 5% no país, sendo mais comum, então, nas crianças pequenas, né, nos lactentes. Normalmente, essas manifestações clínicas, elas ocorrem nos primeiros 6 meses de vida. Então, historicamente, a alergia, ela apresenta um prognóstico muito favorável para a tolerância, né? Aproximadamente 19% das crianças vão desenvolver essa tolerância até os 4 anos de idade, 42% até os 8 anos e 64% até os 12 anos.
e a maioria delas, então, 79%, até os 16 anos de idade, já vão ser tolerantes a essa proteína. O aleitamento materno, então, exclusivo, e a introdução de outros alimentos na dieta somente após os 6 meses, como é o recomendado, né? Sempre vai ser um fator protetor para o desenvolvimento dessas alergias. A alergia à proteína do leite, ela envolve mecanismos imunológicos, né? Então, contra as proteínas do leite, que são a caseína, a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina. Em caso dos lactentes e em aleitamento materno, então que apresentem alguma reação alérgica, não precisa a mãe parar de amamentar, a gente vai instruir essa mãe que ela, né, vai ser orientada a manter o aleitamento e iniciar ela uma dieta de restrição aos alérgenos, para poder continuar amamentando. A gente tem alguns alimentos e ingredientes, então, que o indivíduo com alergia à proteína do leite não deve consumir, né? Os ingredientes que vão ser aqueles que vão aparecer nos rótulos dos alimentos são o soro do leite, a caseína, o lactato, nata, whey protein, traços de leite, gordura anidra de leite, lactoglobulina, composto lácteo, lactoalbumina, caseinato. Então, tudo isso é um componente do leite, então, que pode estar aparecendo no rótulo, que às vezes, se a gente não tem muito entendimento, vai achar que ali não contém leite, né? E pode estar causando uma reação alérgica. E os produtos são manteiga indiana, o iogurte, sorvete, biscoitos de bolachas, embutidos, também contém leite, margarina, leite em pó, chocolate, pudim achocolatado e chantilly. Trouxe aqui só para vocês terem uma ideia das manifestações cutâneas, né, que pode aparecer nos bebês. Enfim, pode dar ali como vocês podem ver na primeira foto ali, na boquinha, né, uma reação, um angioedema ali. Pode dar uma urticária em todo o corpinho, pode se tornar em lesões, como tem na foto abaixo ali. Então, a gente tem que estar além, claro, das manifestações gastrointestinais, como diarreia, né? A criança fica bastante chorosa, acaba perdendo peso porque não absorve bem aqueles nutrientes, né? Em função da alergia. Claro que hoje em dia a gente tem no mercado várias opções de leite, né? Que podem estar dando o mesmo aporte de nutrientes, né, para essas crianças. Então, a gente tem formas de tratar sem que as crianças sejam tão prejudicadas, né? Mas para isso a gente precisa estar atento aos sinais, né? Porque às vezes demora muito para se diagnosticar uma alergia. Ana, eu vou te fazer uma pergunta, o pessoal de Alegrete então perguntando para os escolares, né? Qual o leite, né? O leite derivado da onde? Que ele é o mais recomendado tomar por uma questão que a gente já não toma mais, por não tomar mais o leite materno, né? Deixa de tomar o leite materno, que a gente sabe que é exclusivo até os 6 meses, e depois, às vezes, eles vão para a educação infantil e eles podem tomar qual leite? O que tu diz que é o mais recomendado para essas crianças, né? E também essas que têm alguma alergia, porque eu entendi a diferença é que a alergia, ela é uma manifestação dos derivados, né? Sim, ela é uma manifestação do teu corpo, do sistema imunológico, né? Atacando aquela proteína que ele não reconhece, né? Aí eles pedem também para comentar a questão da importância ou não do leite na fase do crescimento e do desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Porque a gente escuta muito falar isso, que depois de uma certa idade a gente não precisa mais do leite, o corpo não absorve mais os nutrientes do leite, a gente escuta muito isso, né? E também eles pedem para dizer se isso é verdade, se é importante ou não na criança e do adolescente, e se ele é recomendado e se a gente pode substituir o leite por um outro produto ou derivado que ele tenha as mesmas propriedades que o leite tem. Bom, então a gente tem ali até os 6 meses, né? Se a criança não puder ficar em aleitamento materno, que a mãe, enfim, por N motivos, não consiga fazer a dieta de restrição para poder estar amamentando, a gente tem algumas fórmulas, né, infantis que são
isentas da proteína do leite, né? Tem proteína hidrolisada no mercado, que podem estar sendo oferecidas, nesse caso, né? Após os 6 meses, então, as crianças podem utilizar o leite de soja, né? Que a gente também tem fórmulas infantis e o leite mesmo, né, no mercado de caixinha, que a gente encontra leite de soja. Então, esse é o substituto mais recomendado após os 6 meses, tá? Essa questão de que a gente não precisa do leite, né? Que teria aquela questão de que a gente, assim como os outros mamíferos, mamaria até uma certa idade, depois não precisa mais, né? A gente teria que estar substituindo, então, aquelas nutrientes, micronutrientes, enfim, por outros alimentos da dieta, né? A proteína animal, ela vai ser, assim como ela tá no leite, ela tá nas carnes, ela tá nos ovos, né? Então, a gente pode estar substituindo, não necessariamente estar tomando leite ou algum derivado, porque quem é alérgico à proteína não vai poder comer nem o derivado, né? Só aí nas intolerâncias alimentares, que aí depois a gente vai falar da intolerância à lactose, aí, dependendo do grau de intolerância, a gente vai poder estar incluindo algum derivado de leite na dieta. Não sei se respondi né, as dúvidas de vocês. E eles perguntam também se a caixinha de leite, né, que a gente compra no mercado, ela é benéfica ou ela é vilã? O que é melhor, eu tomar o leite de caixinha ou eu tomar mesmo, que a gente saiba que hoje ele tem vários produtos que são incorporados a este leite, ou é melhor eu não tomar ela? Entre não tomar ou tomar ou substituir ela pelo leite de vaca que vem daquele leiteiro lá de fora? Seria isso? Tu acha que, se eu puder escolher, né? Tu acha que mesmo ela tendo todos esses componentes, ainda é bom eu tomar ou é melhor eu não tomar? A gente tem que sempre pensar que a gente tem dois lados da tecnologia, né? Que vem para nos beneficiar em muitos sentidos, né? E em outros sentidos também ela traz alguns problemas, como a gente já viu na mídia, a gente teve algum tempo atrás as questões dos leites estarem contaminados, do leite da indústria ter muita água, enfim, ter outros produtos que não deveriam estar ali. Mas eu acho que isso também não dá para a gente generalizar, né? A gente tem que saber escolher o produto que está comprando, né? Tem muitas marcas de leite no mercado. A gente sabe que essas marcas que chegam mais novas, que a gente não conhece, a gente tem que ter um certo critério na hora da compra. Procurar, assim como qualquer produto que a gente for procurar comprar de uma marca que a gente sabe que o processo é bem feito, que ela é idônea no mercado, né? Que já tem, que nunca esteve envolvida com essas questões assim. Então, entre tomar o leite do mercado e não tomar leite nenhum, eu, né, vou optar por tomar o leite do mercado, né? Mas, claro, cada indivíduo é um indivíduo e às vezes a gente tem a opção, às vezes na cidade que a gente mora, uma cidade pequena, tem um leiteiro lá que a gente sabe que faz todo o processo bem higienizado, com tudo limpinho, né? Que a gente acompanha aquele processo, sabe de onde vem, pode estar substituindo também. Claro que o leite que vem do leiteiro ele é mais gordo, né? Tem que ser fervido também, porque não vai passar por nenhum processamento, como passa na indústria, né? Para tirar algumas toxinas que podem causar algumas doenças para a gente. Mas acho que tudo vai do bom senso, né? A gente não pode ir atrás também de tudo que a mídia coloca ali como sendo um problema, porque isso precisa de estudos também, né? Mas tendo a opção de escolher o leite de soja, tu indica que é o melhor? É o melhor, a partir dos 6 meses, né? Antes disso, a gente não pode introduzir a soja, porque ela também é um alérgeno. Ah, sim, pode fazer mal. Pode fazer mal para o bebê. Então, a gente vai seguir agora aqui, falando um pouco, então, entrando nos cereais, né, que também estão envolvidos nas alergias. Os cereais, eles representam, então, mundialmente, são a base da alimentação.
e fornecem aproximadamente a metade das proteínas nas dietas dos indivíduos, né, das diferentes populações. O trigo, então, ele é o cereal mais envolvido nas alergias, né? É composto por 4 tipos de proteínas, que são as albuminas, as globulinas, as gliadinas e as gluteninas, né? Então, a doença celíaca, ela é uma enteropatia crônica do intestino delgado, né? Uma inflamação crônica do intestino, também de caráter autoimune, desencadeada, então, pela exposição ao glúten, né, em indivíduos que são geneticamente predispostos a ter essa doença. O glúten, ele é um conjunto de proteínas insolúveis, derivadas, então, do trigo, como eu falei antes, do centeio e da cevada. E dentre as frações que são mais nocivas dentro do glúten, a gente tem as gliadinas e as gluteninas, que são responsáveis pelas reações adversas, então, no organismo. Os alimentos e ingredientes, então, perigosos para quem tem alergia ao glúten são a aveia, o centeio, o malte, a farinha de trigo, a cevada, o farelo de trigo, as massas, bebidas como gin, vodka, uísque, cerveja e os pães e bolos, né, fabricados, então, com essas farinhas. Pode ter alguma confusão com a questão da aveia, né, que não seria um alérgeno, mas a gente procura, então, não incentivar o consumo da aveia para quem é celíaco, pela questão que pode haver uma contaminação cruzada lá na indústria, né, por ela ser fabricada com os outros produtos. Então, uma contaminação cruzada ali que pode ter algum componente dentro da farinha de aveia que possa causar alergia, então. Então, é importante, né? Isso é uma coisa bem importante, porque às vezes a gente vê nos rótulos, né? Não contém glúten, mas daqui a pouco lá na indústria ele foi contaminado e a pessoa daqui a pouco pensa, mas se eu não comi o glúten e eu tive essa reação, né? Então quer dizer que não é o glúten, e aí pode associar a outro componente. Daqui a pouco tomou o leite junto e fez uma comparação com o leite e deixa de tomar o leite, né? Sim, a gente acaba, por não ter muito conhecimento, a gente acaba restringindo outros alimentos que não estão causando a alergia, né? Por exemplo, eu consumo sempre aveia, não sei que pode ter traço de glúten ali dentro, né, pela fabricação, e tiro outro componente da minha dieta e sigo com os mesmos sintomas. Né? Então, é importante a gente estar sempre procurando um profissional, né, que possa instruir bem sobre o que a gente tem, sobre o que a gente pode comer, sobre o que a gente não pode comer, né, que tenha esse conhecimento. Hoje, Ana, a gente escuta muito falar da questão da intolerância à lactose, né, que é pelo leite, pela proteína do leite. Tu acha que isso se dá pelo número de coisas que é colocado no leite, pela mudança, porque antigamente nós tomávamos o leite direto da vaca, né? Não tinha todas essas misturas que hoje a gente tem na indústria. Tu acha que isso é relacionado mais a esses componentes ou diversos fatores da dieta que muitas vezes a gente acaba desenvolvendo alergias e intolerâncias? Porque não sei, eu tenho a impressão que antigamente a gente não ouvia falar tanto em intolerância à lactose como a gente escuta hoje. E muitas crianças que eu conheço, os pais referem que são intolerantes à lactose. Por que a gente tem esse aumento neste momento? A que tu pode se referir a este aumento de intolerância, e se realmente é intolerância ou se é uma alergia e que os pais ou os profissionais eles direcionam direto à intolerância? Na verdade, a gente pode ter 2 vieses aí, né? Que são uma questão de que hoje em dia, a gente tem profissionais mais capacitados e especializados, então podem estar diagnosticando mais as intolerâncias que antes a gente não diagnosticava, né? Porque não se tinha esse conhecimento. E tem muito a questão do modismo, né? De que a gente vai retirando alimentos da nossa dieta por achar que a gente pode se tornar alérgico ou intolerante, ou achar que aquilo engorda, né? Como tem uma moda de não comer nada com glúten, né? Então a gente acaba não se expondo mais àquele produto
e isso faz com que o sistema imunológico da gente, quando a gente se expor de novo, não vai reconhecer aquilo como fazendo parte da dieta e vai ter uma resposta imunológica, então causando mais intolerâncias ou mais alergias do que a gente via antes. Então isso é muito desse hábito, né, dessa diferença de hábitos que a gente tem na rotina diária, assim. A gente mudou muito a nossa alimentação, claro que antes era mais baseada em produtos mais da terra, como eu digo, vindos da terra, saudáveis, né? Hoje a gente está mais comprando no mercado, que é mais prático. Então, todas essas mudanças interferem no organismo, né? Nessa sensibilidade. O pessoal faz uma pergunta, Ana. Como a gente sabe se o aluno ele é intolerante ou ele é alérgico a determinado alimento, né? Porque às vezes eles fazem as refeições nas escolas, né? E ele pode ter uma reação alérgica, mas essa é só uma reação alérgica pontual ou ele tem uma intolerância àquele alimento? Na verdade, depois seguir a apresentação, depois vou falar um pouquinho da intolerância à lactose, mas as reações, elas são muito iguais, né? O que a gente vai ter, tanto na alergia quanto na intolerância, a gente pode ter diarreia, a gente pode ter um desconforto abdominal, a gente pode ter uma formação maior de gases, né? O que difere um pouco é a reação cutânea, né? Então, que a gente vai ter maior reação cutânea com edema, vermelhidão, até algumas feridinhas, assim, vai ser na alergia, porque ela tem uma resposta muito maior do organismo. A intolerância, ela tem mais a ver com a falta de capacidade do intestino em processar aquele ingrediente, né? Então, ela vai causar bem menos alterações visíveis no indivíduo. É importante que se a gente acha, né, claro, lá na hora da matrícula, o ideal seria que os pais, né, comunicassem à escola que aquela criança é alérgica a tal produto, ou que ela é intolerante, enfim, né, explicar direitinho, né, para a direção, para estar passando aos professores como é que é o cuidado em casa com aquela criança, porque vai ter que seguir o mesmo cuidado na escola, né, então para os professores estarem atentos. Mas se isso não acontece em algum caso e o professor acha, né, tá vendo alguns sinais, né, acha que pode ter algum problema ali, de estar chamando os pais, né, solicitar para que levem no médico, levem no pediatra, para a gente estar podendo diagnosticar esse problema, para que não venha a ter se for uma alergia, ter uma reação anafilática grave, né, dentro da sala de aula. Então, agora eu vou seguir um pouquinho aqui na doença celíaca, então, explicando um pouquinho para vocês que ela pode se apresentar de 3 formas, né? Então, a gente tem a forma clássica, que ela vai se dar pela má absorção do intestino, com sintomas, então, aparentes, caracterizada pela presença de diarreia crônica, né, distensão abdominal e perda de peso. Pode haver ainda algumas outras complicações, como atrofia muscular glútea, né, falta de apetite, até pela essa questão de que eu como e passo mal, então acabo que já não tenho mais nem vontade de comer, né? Alterações no humor, vômitos e anemia pela deficiência de alguns nutrientes. A gente tem a forma não clássica, então, que é a mais comum, né? Que é a ausência ou poucos sintomas gastrointestinais e presença de sintomas atípicos, então, como a anemia por deficiência de ferro, osteopenia, osteoporose, a infertilidade e a baixa estatura. A infertilidade, ela ainda não é bem definida, né, a causa em si dela, mas a gente tem estudos que mostram que pessoas celíacas são normalmente inférteis por uma questão de que acabam entrando na menopausa precocemente, né, mas a gente ainda não tem esse mecanismo bem compreendido, assim, na literatura. E a forma assintomática, então, que ela é silenciosa, pode passar a vida toda tendo a doença celíaca e não apresentar nenhum sintoma, ela só ser detectada através de um diagnóstico ocasional. E por último, então, dos alimentos mais comumente envolvidos nas alergias, a gente tem os aditivos alimentares,
que na verdade vão apresentar reações muito raras, né? São raras as pessoas que vão apresentar reação aos aditivos alimentares, mas também acontece, né? Então, dentre os aditivos mais envolvidos, a gente tem os sulfitos, que são utilizados nos alimentos para preservação, como as frutas desidratadas, os sucos industrializados e os vinhos. A gente tem o famoso glutamato monossódico, né, que é presente nos temperos como caldo quinor, caldo de galinha, né, todos esses temperos industrializados que a gente usa para cozinhar. O corante artificial tartrazina, presente em sucos artificiais, balas coloridas, gelatinas, está associado, então, a casos de urticária, né? E o corante vermelho carmim, que é utilizado, então, como corante nos alimentos industrializados também. Por isso que a gente sempre fala que as crianças, né, pequenas, não devem ser expostas a doces, né, bala, pirulito, antes dos 2 anos, até por essa questão que ali há muito corante, né, pode estar causando alguma reação alérgica, sendo que ela ainda não está com o sistema imune bem formadinho ainda. Então, diagnóstico e o tratamento das reações alérgicas, então ele vai incluir uma história clínica, né, bem completa, em alguns casos exames laboratoriais, as dietas de exclusão, né, e os testes com os alimentos que irão desencadear alguma reação alérgica, que deve sempre ser feito por um profissional médico capacitado para isso. Embora, então, uma dieta preventiva de exclusão rigorosa de todos esses alimentos alérgicos, ela possa ser recomendada, há evidências que indicam que a exposição regular dessas proteínas modificadas por calor nos pacientes alérgicos, ela pode ser clinicamente benéfica. A gente tem casos de que a pessoa, quando o ovo ele é cozido, né, em alguma preparação, ele está dentro de alguma preparação, ela não vai ter nenhuma reação alérgica, né? Assim como do leite também. Então, a gente tem que estar sempre analisando individualmente, né, cada caso, para ver o que fica melhor para aquela pessoa. Tu sabe, Ana, que eu descobri, ainda pequeno, uma alergia à manga, à fruta, né? Com o passar do tempo, eu descobri que eu não posso comer a fruta, né? Eu não posso ter o contato com a fruta. Mas se a fruta ela for batida no liquidificador como forma de suco, se eu tomar esse suco, eu não tenho a reação alérgica. Né? Então, eu não posso comer a fruta em si, mas eu posso, se for batido no liquidificador, eu penso que pode ter alguma relação com a fibra, né? Porque aí, quando tu bate no liquidificador, tu tá quebrando as moléculas, né, daquele alimento, então talvez o teu organismo consiga digerir melhor do que se tu estivesse consumindo a fruta em pedaços, né, inteira. Pode ter relação com isso. Então, além disso, a gente deve, como eu falei antes, receber sempre orientações sobre como manter uma alimentação adequada, saudável e segura. É importante que esse indivíduo ele tenha um acompanhamento, né, por um profissional nutricionista, se possível, dele e da família, né, porque a família também tem que ser bem orientada. Incentivar sempre o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Conscientizar, então, de que o cuidado deve ser permanente em qualquer ocasião, em restaurantes, em confraternizações, dentro da escola, né? Ou qualquer outro ambiente que essa criança ou adolescente, enfim, esteja inserido, né? E a leitura do rótulo, então, ela tem um papel importante na redução da probabilidade do contato com um alimento ou ingrediente alergênico, seja de forma direta ou indireta, né? Como eu falei antes, da contaminação cruzada. Agora, então, a gente vai entrar nas intolerâncias alimentares, né? As intolerâncias, elas são reações adversas aos alimentos, que não têm relação com o sistema imunológico, como tem as alergias, né? E podem ocorrer em resposta a efeitos dos alimentos ou algum componente alimentar que acomete grande parte da população, então, especialmente os lactentes e os escolares. Os carboidratos, então, como a lactose, a frutose, frutanos, galactanos e polióis, que são conhecidos, né, na mídia, então, como os famosos food maps. Então, eles estão entre os principais componentes responsáveis por causar sintomas gastrointestinais nos indivíduos intolerantes. Eles são encontrados, então, em alimentos como cereais, vegetais,
laticínios, especiarias e até mesmo no café. Então, assim como as alergias, as intolerâncias alimentares, elas apresentam variadas manifestações, né? Como náuseas, flatulência, distensão e dor abdominal, diarreia, dor no estômago, plenitude gástrica, cefaleia, eructações na pele, né? Que são as feridinhas, a halitose, que é o mau hálito, né? Pela fermentação desse carboidrato, fadiga, entre outros sintomas. E elas podem compreender, então, desde um leve desconforto, né, dependendo do grau da intolerância, até manifestações clínicas mais graves. Então, a gente tem também alimentos mais comuns envolvidos nas intolerâncias, os cereais, né, que a gente vai ter a sensibilidade não celíaca ao glúten, que é uma definição relativamente nova para descrever alguns sintomas que ocorrem em algumas pessoas pela presença do glúten na dieta, porém elas têm um diagnóstico negativo para a doença celíaca. Então, elas são intolerantes ao glúten. Alimentos que contêm frutose, então, a frutose ela é um açúcar, né, que está presente naturalmente nas frutas e no mel. No entanto, a indústria ela utiliza a frutose em grandes quantidades nos alimentos, né, nos produtos, geralmente na forma de xarope de milho concentrado. E a gente tem uma capacidade limitada de absorção, então, dessa frutose, né? E esse excedente, ele pode causar sintomas de intolerância. Falando, então, em especial da intolerância à lactose, né? Que vem do leite dos laticínios. A lactose, ela é o açúcar encontrado no leite, né? Dos mamíferos. É digerida pela enzima lactase no intestino. Então, quando há algum grau de deficiência dessa enzima lá no intestino, a lactose ela não é completamente digerida e pode causar alguns sintomas, então, como diarreia, dor e distensão abdominal, cólicas, flatulência, caracterizando a intolerância à lactose. Esses sintomas, eles só vão ocorrer quando a atividade da enzima lá no intestino ela estiver abaixo de 50%. Ana, tu falaste agora há pouco da questão da contaminação cruzada, né? No caso, como foi o caso da aveia. Não tem, mas pode ter entrado em contato na indústria. No caso daqueles leites ou derivados, né, queijos, que a gente lê nas embalagens, sem lactose, a pessoa que ela tem intolerância ou até mesmo uma alergia à lactose, ela pode tomar sem problema nenhum, ela pode consumir esse produto ou tem o risco de ter essa contaminação cruzada também? Não tem o risco de ter contaminação cruzada, Fernanda, mas a gente, para a gente ter o selo da indústria de não contém lactose, a indústria permite um pouco de lactose naquele produto, né? É mínimo, é mínimo, mas aí vai depender do grau de intolerância que a pessoa tem, né? Então, ela pode estar tomando um leite sem lactose, que diz ali que não contém lactose, e está apresentando sintoma por causa dessa pequena fração que a indústria permite, para mesmo colocando essa rotulação de que não tem lactose ali. Então, a gente tem que estar atento que não é que não contenha mesmo, contém uma fração pequena. Então, aqui eu só trouxe para ilustrar para vocês, do lado esquerdo, aqui a gente tem a mucosa do intestino, né, do indivíduo saudável, que ela vai ter lá em cima, vocês podem ver as vilosidades normais, assim, que se movimentam, né. Então, a lactose vai entrar, a enzima lactase vai quebrar ela em glicose e galactose, e o intestino vai absorver normalmente, né. Do lado direito, a gente tem, então, a mucosa do intestino do indivíduo intolerante à lactose, que ela não tem as vilosidades, né? A gente diz que as vilosidades são achatadas, né? Então, ela não tem essa capacidade de absorção. A lactose vai entrar, não tem a enzima, ela vai se juntar com a água, né? Vai ocorrer uma fermentação bacteriana, então, causando, então, a diarreia, o inchaço, a flatulência e as dores abdominais que acontecem, né, com o indivíduo intolerante até que esse alérgeno ali seja eliminado.
Então, o diagnóstico clínico de intolerância alimentar, geralmente, ele é baseado, então, na presença dos sintomas, né? Então, essa entrevista com o indivíduo, essa anamnese precisa ser bem detalhada. Além disso, então, o teste de diagnóstico mais útil para a intolerância alimentar é a exclusão alimentar, né, do componente que está causando a intolerância, para alcançar a melhora dos sintomas. Então, no entanto, de acordo com os sinais e sintomas, alguns exames complementares às vezes podem ser necessários, né, para um diagnóstico mais preciso. O tratamento ele deve ser direcionado principalmente, então, para a melhora clínica desses sintomas. Em alguns casos, não será necessário retirar completamente o componente da dieta, né? A gente tem vários graus de intolerância, então eu posso não tolerar tomar o leite, mas eu posso tolerar tomar um iogurte, comer um queijo, né? Isso vai depender de cada indivíduo. Além disso, então, muitos indivíduos com intolerância à lactose, como eles vão ingerir quantidades inadequadas de cálcio e de vitamina D, pode predispor, então, à diminuição da acumulação óssea, osteoporose e outros desfechos adversos, né? Então, as abordagens dietéticas baseadas em evidências com e sem os alimentos lácteos, né? E estratégias de suplementação vão ser necessárias para garantir o consumo adequado desses nutrientes nos indivíduos intolerantes. Ana, os professores, eles perguntam, quais são as principais intolerâncias e alergias que tu tem percebido nas escolas públicas? Não sei se eu comentei anteriormente que tu está atuando no PSE, né, aqui de Santa Maria, então tem vivenciado bastante a realidade das escolas públicas, e o que tu tem identificado de principais intolerâncias e alergias? A gente, nas escolas em que eu estou inserida e que estive inserida no passado, não tinha nenhuma criança ou adolescente que apresentasse alergia, né? No caso, a forma mais grave, a alergia. Mas intolerância, a gente vê bastante, a intolerância à lactose, né? Não sei dizer para você se é realmente diagnosticada ou se é por uma questão mais da moda, enfim, né? Mas a gente vê bastante os professores preocupados, né, com isso, porque acaba restringindo muito a alimentação que é oferecida nas escolas, né, porque a gente sabe que vem uma verba, né, que dá para comprar o alimento X, que muitas vezes a gente tem uma merenda baseada em produtos lácteos, né, e aí essas crianças não podem ingerir ou ingerem e apresentam algum sintoma, então fica bem complicado, assim, de manejar isso dentro da escola. Eles pedem também para te comentar um pouquinho mais sobre o glúten. Então, o que eu posso... não foi bem específico, né? Mas o que eu posso falar para vocês, assim? A gente vê... eu vejo na minha prática clínica, porque eu já atendi em consultório, né? Já trabalhei dentro do hospital e já trabalhei na escola, então isso tem uma... bem diversificada, assim, a gente vê que as pessoas se tornando alérgicas ou até algum grau de intolerância, como eu expliquei ali, que o glúten pode causar, né? Que a gente tem agora, não necessariamente um diagnóstico de doença celíaca, muito em função das dietas restritivas, né? Que as pessoas fazem, então fazendo dieta da proteína, que aí vai comer só proteína, não vai ter nenhum tipo de carboidrato, então ela fica por um longo período sem estar exposta àquele alimento, né? Sem estar exposta ao glúten. E quando ela retorna, né? Porque em algum momento ela vai ter que retornar para a alimentação normal, né? Não vai poder seguir aquela dieta a vida toda. Ela acaba se tornando intolerante, né? Ou até mesmo alérgica. Então, isso eu tenho presenciado bastante na prática, assim, já atendi alguns casos de pessoas que se tornaram alérgicas ao glúten e intolerantes à lactose por causa das dietas restritivas. Então, a gente tem que estar bem atento, assim, quanto a isso, né? De não fazer dieta sem um acompanhamento. Provavelmente nas escolas isso exista também, principalmente agora essas dietas na moda, low carb, né? Jejum intermitente, que às vezes eles ficam um período muito grande sem comer os alimentos e quando se alimenta faz uma alimentação extremamente errada, né? E aí, por vezes, pode desencadear essas intolerâncias ou alergia mesmo, como tu trouxeste, né, Ana? Isso mesmo.
Mais alguma pergunta? Não, é isso. O Renan comenta que ainda bem que o glúten está presente na vida dele. Que continue presente. Então, aqui agora a gente vai falar um pouquinho, então, dos transtornos alimentares, né, que é uma coisa que acontece, é mais recorrente com os adolescentes, né, ali no ano, ensino médio, né, por causa dessas dietas da moda, da influência da mídia, enfim, a gente tem um aumento dos casos de transtorno alimentar. A gente tem alguns transtornos mais conhecidos, que são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o transtorno de compulsão alimentar periódica e a vigorexia, que está mais ligado ao pessoal da academia, né, com a cultuação ao corpo. Mas eu trouxe para vocês hoje, vou falar só sobre a anorexia e a bulimia, que é o que a gente mais encontra entre os adolescentes. Então, os transtornos alimentares, eles são doenças mentais graves, né, com elevado risco de morte, morbidade e mortalidade psiquiátrica, independente do peso do indivíduo. São caracterizados principalmente por comportamentos ou pensamentos frequentes e persistentes sobre alimentação ou ao ato de comer, né, que causam prejuízo ou sofrimento à pessoa. Os prejuízos, eles estão relacionados com alterações no consumo de alimentos, que levam a um comprometimento da saúde física ou psíquica. Então, os transtornos, eles têm etiologia multifatorial, ou seja, eles têm influências ambientais, sociais, biológicas, que podem contribuir para o desenvolvimento e no curso dos transtornos alimentares. As influências ambientais, então, elas incluem as idealizações sociais em relação ao peso e ao corpo, o ambiente familiar estressante, participação em atividades competitivas desde cedo, como ginástica olímpica, natação, que exige um comportamento mais rígido, né? Então, são características de risco. Exigência de padrões de desempenho, medo de engordar, perfeccionismo e forte presença de críticas também pode influenciar no desenvolvimento de algum transtorno, bem como o uso de algum método de emagrecimento inadequado, como as dietas restritivas. E a gente ainda pode falar sobre as influências sociais, como as dificuldades para interagir com grupos, né, o uso exacerbado da internet, o bullying ou cyberbullying, as dificuldades sociais na escola, o baixo número de atividades diversificadas e problemas culturais, como os modelos midiáticos, né, modelo da magreza, como forma de autocontrole e desejo, então, de ser igual para ser aceito, né, também pode ser um fator de risco. Falando um pouco, então, da anorexia nervosa, a gente tem alguns critérios diagnósticos que podem estar sendo observados, né? Então, a restrição da ingestão calórica, né, levando a um peso corporal significativamente baixo, num contexto de idade, gênero, desenvolvimento e saúde física. Aquele medo intenso de ganhar peso ou de engordar, ou comportamento persistente que interfere no ganho de peso, mesmo que a pessoa tenha um peso significativamente baixo. A perturbação no modo como o próprio peso ou a forma corporal são vivenciados, né? Não se sente satisfeito. A influência indevida do peso ou da forma corporal na autoavaliação, ou a ausência persistente de reconhecimento da gravidade do baixo peso corporal em que se encontra. Então, geralmente, a anorexia ela tem início durante a adolescência ou na idade adulta jovem, raramente antes do início da puberdade ou depois dos 40 anos. Ela costuma estar associada com um evento estressor, né? E o seu curso e desfecho são altamente variáveis. Os indivíduos mais jovens, eles podem apresentar aspectos atípicos, como a negação do medo de engordar, e as pessoas com mais idade, elas tendem a ter um curso maior da doença. As taxas de recuperação, então, elas são bem variáveis, né? Em torno de 30% a 40% dos indivíduos se recuperam totalmente do transtorno. Outros 30% a 40% vão oscilar entre períodos de melhora e recidiva, podendo evoluir, então, para bulimia nervosa. O restante tem curso grave, com complicações físicas e psicológicas. E em função dessas complicações, então, e da ocorrência de suicídios, a letalidade da anorexia ela pode chegar a 20%, que é um número bem alto.
A gente tem 2 tipos de anorexia nervosa. O tipo restritivo, que é quando o indivíduo ele não se envolve em episódios recorrentes de compulsão alimentar ou recorre a comportamento purgativo como vômito, o uso de laxantes, diuréticos. Portanto, a perda de peso ela vai ser obtida essencialmente por meio da dieta, né, do jejum, ou de exercício excessivo. E o outro tipo é o tipo compulsão alimentar purgativa, que é quando ocorre, então, no período, episódios recorrentes de compulsão alimentar, seguidos por comportamentos compensatórios inapropriados. Então, ele vai ter momentos em que come muito e aí vai compensar vomitando, usando laxante, diurético, enfim, para eliminar aquela quantidade excessiva de comida. Então, o nível de gravidade ele pode ser aumentado dependendo dos sintomas, né, que a pessoa apresenta, o grau da incapacidade funcional daquela pessoa, o quanto está interferindo na vida dela, e a necessidade de supervisão desse paciente, né? Se precisa estar sempre 24 horas sendo cuidado. A gente tem algumas características da anorexia que podem estar sendo observadas, né? Até por vocês em sala de aula, né? Acompanhando a atitude dos alunos. Então, a distorção da imagem corporal, que ela incentiva frequentes consultas ao espelho, acompanhadas da autopercepção de estar com excesso de peso, ou de ter algumas partes do corpo com forma aumentada, recorrendo por vezes a usar as roupas bem largas, né? Os indivíduos com anorexia também podem desenvolver rituais alimentares, como a medição precisa dos líquidos ou a recusa em comer na companhia de outras pessoas, né? Ela acarreta, em geral, uma série de complicações orgânicas detectáveis numa avaliação física, né? Como queda de cabelo, a pele fica seca, normalmente tem uma pressão baixa, né? Intolerância ao frio, anemia, depressão, desânimo e tristeza. Os métodos, então, mais utilizados pelos anoréxicos para emagrecer ou evitar o ganho de peso são os jejuns, evitam alimentos com alto conteúdo calórico, praticam atividade física exagerada, induzem os vômitos, tomam purgantes, diuréticos, drogas anorexígenas, uso de alguns hormônios tireoidianos que vão ajudar no emagrecimento, né, ou outras substâncias, a ingestão excessiva de água para facilitar a indução de vômitos, e os laxantes, que são usados ainda para provocar diarreia e prevenir a absorção intestinal das calorias. Agora, falando um pouco, tem alguma pergunta, Fernanda? Não? Vou seguir, então, falando da bulimia nervosa. Os critérios diagnósticos, então, são episódios recorrentes de compulsão alimentar, né? Um episódio de compulsão alimentar, ele pode ser caracterizado por alguns aspectos, né? A ingestão em um período de tempo determinado, por exemplo, dentro de um período de 2 horas, de uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria dos indivíduos consumiria no mesmo período sobre as mesmas circunstâncias. E a sensação de falta de controle sobre a ingestão durante o episódio, por exemplo, um sentimento de não conseguir parar de comer ou controlar o que e o quanto se está ingerindo. Outro critério, então, é o comportamento compensatório inapropriado recorrente, né, a fim de impedir o ganho de peso, como os vômitos autoinduzidos, o uso indevido de laxantes, diuréticos ou outros medicamentos, o jejum por alguns períodos ou o exercício em excesso. Essa compulsão alimentar e os comportamentos compensatórios inapropriados, eles têm que ocorrer em média, no mínimo 1 vez por semana, durante 3 meses. A autoavaliação ela é indevidamente influenciada pela forma e pelo peso corporal e não ocorre exclusivamente durante episódios de anorexia nervosa. Então, o início da bulimia ela é mais comum na adolescência ou na idade adulta jovem, assim como a anorexia, e normalmente começa durante ou após a realização de alguma dieta para emagrecimento, né? Por algum fator estressor, entre outros motivos. O desenvolvimento desse transtorno, então, pode ser crônico ou intermitente, né?
com períodos de remissão, alternando com recorrências de compulsão alimentar. E a transição da bulimia para a anorexia, ela pode ocorrer entre 10% a 15% dos casos. A gravidade dessa bulimia, então, ela vai ser diagnosticada pela frequência dos comportamentos compensatórios, né, pela purgação. Então, ela vai poder ser leve, com uma média de 1 a 3 episódios de comportamentos compensatórios na semana. Moderada, quando ela tem uma média de 4 a 7 episódios por semana. Grave, uma média de 8 a 13 episódios compensatórios na semana. E extrema, quando tem 14 ou mais comportamentos compensatórios inapropriados na semana. Então, vai ter vários graus de diagnóstico. As características, então, que podem ser observadas são episódios recorrentes de compulsão alimentar e adoção de comportamento compensatório, como os vômitos, uso de medicação, exercício. A preocupação excessiva com a forma e o peso corporal, então ela é intensa, né? Mantém um peso corporal igual ou acima da faixa mínima normal e não há restrição da ingestão calórica. Tem excessiva preocupação em relação ao corpo e inicia uma dieta com restrições alimentares, mas sem aquela obstinação comum na anorexia, né? E esses episódios, então, de compulsão devem ser considerados se a pessoa comer significativamente mais do que a maioria das pessoas comeram durante um evento em comum, né? Não é, fui numa festa, acho que comi um monte, tive um episódio de compulsão alimentar. Aqui tem um quadro de comparação, então, dessas características, né, e sintomas que estão presentes tanto na anorexia quanto na bulimia. Então, vocês podem ver que a gente só tem uma diferença, né, na questão do peso e da restrição alimentar, né, onde na anorexia a gente vai ter jejum e restrição de alimentos e um baixo peso corporal. Já na bulimia, o peso do indivíduo ele vai estar dentro da faixa normal ou muitas vezes até com um sobrepeso, né, porque um pouco do que ele ingere nesses episódios de compulsão acaba sendo absorvido, né. E as outras características são comuns aos dois, que é o medo de ganhar peso, autoavaliação indevidamente influenciada pela forma ou pelo peso corporal, a compulsão alimentar e os comportamentos compensatórios. Tratamento, então, dos transtornos alimentares, ele vai exigir uma equipe multiprofissional, qualificada, preferencialmente composta, então, por psiquiatra, psicólogo, nutricionista, assistente social, enfermeiro, cirurgião dentista, né? Vai incluir a regularização do padrão alimentar dessa pessoa, a suspensão das práticas purgativas e restritivas, orientação nutricional, é claro, e o mais importante, que é o tratamento psicológico e psiquiátrico. Eu trouxe aqui para vocês, então, para encerrar, uns materiais que podem estar sendo trabalhados em sala de aula, né? A gente tem na internet, enfim, uma gama de materiais que podem estar sendo utilizados, desde com as crianças até os adolescentes, né? Essa página da Célia Celíaca, ela tem uma página no Facebook e uma no Instagram, então, que vai contar em forma de historinha, assim, como é viver com a doença celíaca, né? Então, é bem interessante para trabalhar com as crianças e para trabalhar com os coleguinhas, né? Se tem alguém na sala de aula com celíaco, para não ser estigmatizado, para os colegas estarem contribuindo para o cuidado, né? Daquele coleguinha. A gente tem dicas, então, para tornar a escola um lugar de inclusão dos alérgicos, né? O que a escola tem que estar cuidando, né? Desde a questão da merenda até a questão do cuidado em si com os outros colegas, da contaminação cruzada, né? Eu não sei se todo mundo já assistiu, mas esse filme que está na Netflix, O Mínimo para Viver, ele pode ser passado para os adolescentes sem nenhum problema, trata de todos os transtornos alimentares, é um filme bem interessante, assim, para estar
inserindo essa temática e conversando com eles, né, sobre as dúvidas, sobre essa questão das dietas restritivas, das dietas da moda, então, que podem estar levando a algum transtorno alimentar. Queria agradecer, então, fica aí, vocês podem anotar os meus contatos, se tiverem alguma dúvida, né, eu estou à disposição. Muito obrigada.